Falar sobre o conceito da Constituição, as suas classificações, seus elementos e o seu histórico. Esse conteúdo é para que você entenda que a gente está buscando os assuntos mais importantes que podem cair nos concursos. E a função da ciência jurídica é classificar, é tipificar a Constituição, é interpretar, tá certo? Então nós temos três formas que caem nos concursos. A primeira coisa seria o sentido sociológico da Constituição. Você sabe muito bem que uma Constituição de 88, por exemplo, a nossa, ela teve um conflito ali do MST, o conflito dos liberais, dos banqueiros, dos servidores públicos, dos grupos sociais que estavam degladiando por espaços constitucionais na Carta Magna, tá certo? Esse sentido vem de um cara chamado Ferdinando de La Salle, num livro chamado que é uma Constituição, tá certo? Ou a essência da Constituição. A discussão a Constituição não é uma folha de papel. A Constituição também é uma soma de fatores reais que se degladiam no poder, para estar no poder. Você sabe muito bem, o governo do Collor, o Collor entrou Itamar entrou o Fernando Henrique entra o Lula, e do Lula entra Dilma, agora o Bolsonaro. Isso faz parte do conjunto de forças políticas que se degladiam por espaços políticos para assumir a administração pública direta e indireta, poder judiciário, cargos no judiciário, cargos em todos os setores. Então é uma discussão bastante complexa, não se limita ali a uma discussão puramente jurídica. Então, Ferdinand de La Salle, sentido sociológico. O sentido político, um cara chamado Carl Schmitt brigava no sentido acadêmico com um indivíduo chamado oh meu Deus do céu, um cara chamado Hans Kelsen. E o Hans Kelsen, ele falava que a Constituição era jurídica, porque ele queria que a norma fosse a coisa estudada no direito. E o Carl Schmitt falou, não, tá certo, a Constituição ela é norma política. Então você tem sociológico, Ferdinand de La Salle, vai cair no concurso. Político, Carl Schmitt. Falava assim, olha, a Constituição é a norma de decisão política e não só de jurídica, tá certo? Então, essa discussão aí, já que quem decide é o titular do poder constituinte. Tudo bem. Então você tem aí uma discussão também sobre o sentido material ou formal, tá certo? O que seria o Carl Schmitt, o sentido material? Vou passar a moto aqui, tá? O material seria a forma de governo, o estado de governo, que ele chamou de Constituição, tá certo? E no critério formal, ele chamou de lei constitucional, as normas que seriam introduzidas pelo meio do processo legislativo mais solene, tá certo? Então, muito bem, isso é só para você ter noção que existe um critério material e o critério formal, tá certo? O critério material, normas fora do texto constitucional, tá certo? Que não estão, não importa a sua forma. Já o sentido formal, tá certo? As normas constitucionais seriam introduzidas por um poder soberano. Esse poder soberano, fruto da manifestação do poder constituinte, tá certo? Teriam natureza constitucional e a forma que é importante. Discussão só para você ter uma noção, mas nós vamos avançar para o sentido jurídico. Então, o sentido material, as normas constitucionais, como são estruturadas. E o sentido formal é a forma como a Constituição foi criada, só para ter uma noção. Aí vem o sentido jurídico. O sentido jurídico é o que nós utilizamos através do vade-mecum, através do estudo das normas jurídicas. O Hans Kelsen, ele falava o seguinte, olha, a Constituição, ela vive no mundo do dever ser. Muitas normas que estão na Constituição, as pessoas, tem até a música do Cazuza não, do Renato Russo, que fala, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, que país é este? Essa discussão aí é porque a Constituição, ela está ali no plano do dever ser e não do plano do ser, tá certo? Uma vontade racional do homem e não das leis naturais. Muito bem, o que Kelsen queria? Transformar o direito numa ciência estritamente jurídica, tendo a norma como seu fundamento jurídico, tá certo? Fugindo da influência da sociologia e fugindo da influência, tá certo, da filosofia. Tá certo? Aí ele criou o quê? Um escalonamento de normas. Hans Kelsen criou, que nós chamamos de pirâmide de Kelsen.
Essa pirâmide coloca a Constituição como superior, uma verticalidade hierárquica, e a partir daí as normas que vão conflitar com a Constituição são inconstitucionais. E aí você tem a estrutura de vários países numa perspectiva do plano lógico-jurídico, para você criar uma norma hipotética fundamental, um órgão para cuidar, que é o Supremo, um plano do suposto, tá certo? Uma coisa que transcende, tá certo? A validade, tá certo? Da Constituição positiva. É uma norma positivada, norma suprema. Esses países, alguns países adotaram isso, tá certo? Adotaram isso, e isso fez com que nós criássemos, né, uma pirâmide gaussiana. Então vamos lembrar, para a gente não esquecer, existem 3 sentidos que caem nos concursos. Tá certo? O sentido sociológico, Ferdinand de La Salle, o sentido político, Carl Schmitt, e o sentido jurídico de Hans Kelsen, tá certo? Existem outras explicações teóricas, eu vou citar aqui de forma só para você ter uma noção, mas o mais importante é guardar as 3 que eu falei anteriormente. Não esqueçam, tá? O sentido culturalista, por Meirelles Teixeira, que a Constituição é formada das convicções espirituais, dos usos e costumes, dos fatores reais, das técnicas jurídicas, das formas de instituições. Então, existe uma perspectiva cultural. Existem outros que falam que a Constituição é aberta, tá certo? Que ela tem uma força de tentar estruturar, tá certo, a sociedade, uma historicidade do direito, tá certo? E a Constituição seria um projeto disso, tá certo? O mais importante é que a gente acaba criando, né, uma tipologia disso, que nós vamos desenvolver daqui a pouco. O mais importante é que a Constituição é lei, ela é fundamento, ela é moldura, ela é maleável, ela faz com que a gente se adapte e a sociedade vai caminhando com ela dentro de concepções teóricas. Nós estamos no plano da teoria da Constituição. Essa disciplina é introdutória, tá certo? Para que você possa, como se diz, aprender e não esquecer mais quando você for estudar para o concurso. Porque o aluno sai, ele vai estudar para o concurso, mas ele não tem noção da Constituição, dos conceitos, tá certo? Tá certo? Só para você ter uma base do que é feito no direito, nas aulas jurídicas, tá certo? Para quem vai fazer o concurso, tem uma basezinha para poder fazer um concurso com melhor qualidade, tá bom? Por exemplo, a Islândia fez uma Constituição pelo ZAP lá em 2008. Teve uma crise financeira, criou uma Constituição, uma Assembleia Nacional Constituinte, tinham 1.200 participantes, tá certo? Criou lá nas redes sociais, tá? Eles elegeram 25 indivíduos, tá certo? E através do Twitter, Facebook, 3.600 sugestões, e criaram, através do referendo popular, uma nova Constituição. Mas a Islândia é pequenininha, tá? Só para ter noção, tá bom? Beleza? Então, a gente vai avançar para a tipologia dessas Constituições, tá bom? Primeiramente, a gente vai mexer um pouquinho com a Constituição simbólica, que é assunto que pode cair também nos concursos. Um abraço.